Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 36. A velocidade terminal de um paraquedista é 160 km por hora na posição de águia e 310 km por hora na posição de mergulho de cabeça. Supondo que o coeficiente de arrasto C do paraquedista não muda de uma posição para outra, determine a razão entre a área da seção reta efetiva A na posição de menor velocidade e a área na posição de maior velocidade. Vamos primeiro entender o que se passa quando um corpo cai sob efeito da gravidade, quando não desprezamos a força de atrito com o ar. Para isso, considere um paraquedista que salta de um avião que se move horizontalmente em relação ao chão. Considere apenas o movimento vertical do paraquedista. No instante inicial do salto, na direção vertical, sua velocidade é nula e apenas a força-peso atua sobre ele. Como consequência, a sua aceleração inicial será a aceleração da gravidade. Instantes depois, como sua velocidade é maior do que zero, estamos considerando o sentido vertical para baixo como positivo, a força de atrito com o ar, ou força de arrasto, começa a atuar e a força resultante na direção vertical é menor do que o peso. Então, a aceleração diminui e é menor do que a aceleração da gravidade. Como ele está acelerado, a velocidade continua a aumentar e a força de arrasto também, até que em determinado instante, o módulo da força de arrasto é igual ao módulo do peso e a força resultante se anula. De acordo com a primeira lei de Newton, o paraquedista irá se mover, a partir desse instante, com velocidade constante, que neste caso é denominada velocidade terminal. Ele permanecerá com essa velocidade até atingir o solo. Através de experimentos, chegou-se às seguintes conclusões sobre a força de arrasto. Ela é proporcional à área da seção reta efetiva, aquela área que está perpendicular à descida. É proporcional à densidade do ar. É proporcional ao quadrado da velocidade. E é proporcional ao quociente de arrasto, que depende do material e da forma do corpo em queda. Dados empíricos levaram a juntar essas relações de proporcionalidade em uma equação para o módulo da força de arrasto. A força de arrasto vai ser 1/2 vezes o quociente de arrasto, vezes a densidade do ar, vezes a área efetiva, vezes a velocidade ao quadrado. Como na situação de equilíbrio, quando o corpo atinge a velocidade terminal, o módulo dessa força é igual ao peso, teremos que 1/2 vezes C vezes ρ vezes A vezes V ao quadrado tem que ser igual a P, que é o peso. Se resolvermos essa expressão para a área efetiva, ela se torna, o A vai ser 2P sobre C vezes ρ vezes V ao quadrado. Nas situações apresentadas no problema, o peso, o coeficiente de arrasto e a densidade do ar são iguais, e elas diferem apenas na velocidade terminal. Na posição de águia, a área A1 vai ser 2P sobre C vezes ρ vezes V1 elevado ao quadrado. Na posição de mergulho, o A2 vai ser 2P sobre C vezes ρ vezes V2 elevado ao quadrado. A razão entre essas duas áreas é o A1 sobre A2. Então, a gente escreve as expressões para A1 e A2. Aí podemos cancelar o P, cancelar o C, o ρ e o 2. Então, fica 1 sobre V1 ao quadrado dividido por 1 sobre V2 ao quadrado.
Divisão de fração, a gente conserva o primeiro, 1 sobre V1 ao quadrado, vezes o inverso do segundo, V2 ao quadrado sobre 1. Então, dá V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado. A velocidade V2 é 310 km por hora, elevado ao quadrado, sobre a velocidade V1, que é 160 km por hora, elevado ao quadrado. Como as duas velocidades foram informadas em km por hora, essas unidades serão canceladas na divisão e o resultado não terá unidade de medida. Como os dois números estão elevados ao quadrado, podemos reescrever a fração como 310 sobre 160 elevado ao quadrado. 310 sobre 160 dá 1,938 elevado ao quadrado, que dá 3,754. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, ele se torna o A1 sobre o A2 vai ser igual a 3,75.